Queridos, nós estamos estudando uma visão panorâmica da Bíblia e nós concluímos na semana passada as cartas paulinas, que certamente se encerraram com a carta de Paulo a Filemon. E ali nós podemos ver o encerramento das cartas paulinas. E hoje nós estaremos dando início ao estudo das epístolas gerais. O que quer dizer epístolas gerais? Na verdade, são cartas que foram escritas não com um destinatário a uma igreja ou a uma pessoa, como era o caso das cartas paulinas, mas aos cristãos dispersos, aos judeus convertidos ao cristianismo. E essas cartas têm alguns personagens principais. Nós destacamos aqui Tiago, Pedro, João e Judas. E o tema dessas cartas são mensagens aos cristãos em geral. Judeus e gentios, judeus convertidos. O versículo chaves, vamos ler lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Outro versículo-chave também está em Judas, capítulo 1. Aliás, Judas 1 e 2. Este livro só tem um capítulo, né? Então o versículo diz: Judas, servo de Jesus Cristo, o irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Nós vimos aqui, até agora, que o Novo Testamento ele está dividido em 4 partes principais. Nós já estudamos os Evangelhos, estudamos o livro histórico, basicamente, que é o livro de Atos, né, que conta a história dos apóstolos. Estamos estudando as epístolas, né, e dentro dessas epístolas nós vimos as epístolas paulinas e vamos ver agora as epístolas gerais. E teremos também o livro profético, né, que é o livro de Apocalipse. E, como nós falamos, as epístolas são divididas em epístolas paulinas e epístolas gerais. O que quer dizer epístolas gerais? Ou universal, ou católica? Não vai aqui nenhuma alusão à Igreja Católica, não. Mas da universalidade dessas epístolas. Ou seja, elas não foram destinadas a uma igreja especificamente, ou uma pessoa especificamente, como nós vimos na epístola passada, em que Paulo escreveu a Filemon. E nós vamos destacar aqui as 8 epístolas gerais que são Hebreus, nós vamos estudar hoje, a epístola de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, e 1ª, 2ª e 3ª de João, e Judas. E aqui nós vamos encontrar pelo menos 4 autores. Tiago, que vai abordar o sentido ético, onde ele aborda também as boas obras. Pedro, o sentido prático, que trata exatamente e principalmente a respeito do assunto da esperança. João, o lado místico, onde ele trata do tema do amor. E Judas, que é um apologético, que adverte contra
ou seja, sobre a apostasia, ou seja, o abandono da fé nos últimos tempos. Então, a gente já entrando diretamente na Epístola aos Hebreus, é interessante que essa epístola não tem uma data precisa, essa carta não tem uma data precisa, porque também não se sabe quem é o autor. Existem muitas especulações de quem seria o autor. Uma das especulações que seria Paulo, exatamente pelo alto nível de conhecimento que se tem, que se aborda nessa carta aqui, a respeito dos rituais e judaicos, né? Que ainda existia na época, uma vez que o templo ainda existia, não havia sido destruído. A data prevista, devido ao mistério sobre a identidade do autor, essa epístola a gente não tem certamente a data correta. Mas aparentemente, quando a epístola aos Hebreus foi escrita, o templo ainda existia e os rituais ainda eram realizados regularmente. Isso quer dizer que a epístola aos Hebreus pode ter sido escrita durante o período da perseguição de Nero aos judeus. Se isso for verdade, então o sofrimento mencionado em Hebreus, no capítulo 10, pode ter sido causado por Cláudio ao dar uma ordem para expulsar os judeus em Roma em 49 anos depois de Cristo. Então existe a possibilidade de que essa epístola tenha sido escrita entre o ano de 49 e 68 depois de Cristo. O local que ela foi escrita também não se tem registro, não se sabe, né? E as palavras-chave dessa epístola aos Hebreus é a palavra melhor e superior. Qual é o tema que o autor dessa epístola trata aqui? Ele trata da total supremacia e suficiência de Jesus como mediador da nova aliança e a superioridade do cristianismo em relação ao judaísmo. Nós também queríamos destacar aqui 2 versículos chaves. Um está no capítulo 1, alguém pode abrir para nós, por gentileza? Versículo 1 e 2, quem encontrar pode ler. Isso fala, esses 2 versículos destacam exatamente a figura de Jesus Cristo e a supremacia dele agora na nova aliança, né? Interessante que esta carta ou epístola, ela é inigualável no Novo Testamento. Tanto do aspecto doutrinário, se a gente for olhar também no aspecto literário. Porque ela revela exatamente essa transição da antiga aliança para a nova aliança. Ou seja, a saída, né, a transformação, a transição do judaísmo para o cristianismo. Nessa epístola, nessa carta, Jesus, como nós vimos aqui, ele é mostrado como o grande e eterno, santo e sumo sacerdote. Essa carta é uma carta escrita exatamente para os judeus que haviam crido em Jesus, os judeus convertidos. E ela tem um objetivo também de trazer a esses novos cristãos agora uma motivação, porque eles estavam sendo perseguidos exatamente pelos seus compatriotas. Aqueles que eram seus companheiros e agora, uma vez convertidos, eles estavam sendo perseguidos por eles. E por isso trouxe um grande desânimo. E eles começaram ali a negligenciar as boas obras, eles estavam deixando de reunir, e é por isso que o autor,
ele escreve esta carta aos Hebreus. Alguém pode abrir para nós em Hebreus 10, versículos 23 a 25? Exatamente isso que estava acontecendo. Por causa da perseguição dos seus compatriotas, muitos daqueles novos convertidos agora corriam o risco de abandonar a fé e voltar para o judaísmo. E essa carta tem o objetivo de exortar aquele povo, aqueles cristãos, a exatamente não abandonarem a fé. E é por isso que fala da supremacia de Cristo. Alguém também pode abrir para nós no mesmo capítulo, versículo 32, 35. Alguns daqueles novos cristãos ali, eles tinham perdido seus bens, patrimônio, exatamente por conta da perseguição. E o que o autor, ele fala assim, olha, não se preocupe com os bens que porventura vocês tenham perdido, porque vocês têm um patrimônio, vocês têm uma riqueza, vocês têm uma herança maior do que esta, que é oferecida para vocês neste momento. E aquele povo, aqueles novos cristãos estavam preocupados também, porque eles estavam preocupados em perder a sua própria cultura. Eles tinham medo de perder a sua identidade, tanto cultural quanto religiosa. Isso estava sendo negado para eles, porque eles se tornaram cristãos, eles tinham que abandonar a prática judaica. Por outro lado, eles insistissem em se apegar à sua antiga herança, corriam o risco de comprometer a sua fé. Ou seja, eles estavam num conflito muito grande, exatamente por causa dessa perseguição. O autor de Hebreus mostra também que, na verdade, eles estavam trocando algo passageiros, prestes a desaparecer, por coisas permanentes e eternas. O autor destaca exatamente isso. Olha, vocês estão preocupados com essas coisas que, porventura, vocês estão perdendo? Estão trocando isso, as coisas eternas, por coisas tão passageiras? Essa advertência é para trazer exatamente um despertamento para aquele povo, para aqueles cristãos ali daquela época. A nova aliança em Cristo é em todos os aspectos superior à antiga feita por Deus com Moisés. A palavra melhor e superior, ela ocorre aqui 15 vezes nessa epístola. É para mostrar que Jesus é melhor e superior do que todas as coisas do Antigo Testamento. É exatamente esse destaque que o autor quer trazer aqui nessa epístola. Por isso que a palavra-chave aqui é melhor e superior. Para alcançar esse objetivo, o autor se vale de muitas comparações entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele faz referência a personagens, ele faz referência a acontecimentos históricos do povo escolhido, e ele vale de forte argumento teológico, inclusive citando inúmeros personagens do Antigo Testamento. E a gente vai mais para frente verificar aqui que, inclusive, tem uma galeria dos heróis da fé. Ele começa, embora Deus antigamente tenha falado aos pais pelos profetas, agora Ele nos fala através do seu Filho. Ele começa assim essa carta. O autor, ele afirma que Jesus é a própria imagem de Deus. Jesus é o Criador de todas as coisas. Foi Ele que realizou a purificação dos pecados. E que foi Ele que assentou à destra da majestade nas alturas. E ele destaca que Jesus é superior aos profetas. Capítulo 1, verso 1 a 3. Diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, neste último dia nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é quem é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser,
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus é superior aos profetas do Antigo Testamento, porque ele é o Filho unigênito do Pai. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata, clara do próprio Deus. Fala também que Jesus era superior aos anjos. Capítulo 1, verso 4. Não, 2,18? Fala que ele foi feito um pouco inferior aos anjos. É o 7. Desculpa. 2,7. Fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Isso quer dizer o seguinte, que antes de Jesus concluir a sua obra, antes dele morrer, ele foi feito um pouco menor que os homens, do que os anjos. Mas aqui no versículo 4 do capítulo 1 já fala que ele já era superior aos anjos. Ou seja, ele se tornou, ele foi feito temporariamente menor que os anjos para morrer, para efetuar a nossa redenção. Mas depois que ele fez isso, depois que ele ressuscitou, ele foi colocado numa posição muitíssimo superior aos anjos, pois a ele foi dado assentar no trono à direita do próprio Deus. Hein? É no 8 também, né? Eu errei que foi em versículo 8, coloquei 18. Aqui também ele faz a comparação que Jesus é maior do que Moisés. Capítulo 3, verso de 1 a 19. Não vamos ler ele todo não, mas aqui fala de que ele foi, o Jesus foi maior do que Moisés, porque retirou o povo de Israel, Moisés retirou o povo do Egito. Ele foi apenas um servo sobre a casa de Deus. Jesus, por outro lado, ele não era apenas um servo, ele era o próprio Filho de Deus. Ele foi o herdeiro, ele é o herdeiro que construiu a casa. E além de ter construído a casa, ele governa sobre a casa. Uma outra comparação que ele faz também é com Josué, capítulo 4, verso 1 a 16. Jesus é maior do que Josué. O que é que Josué fez? Ele introduziu o povo na terra prometida. Mas ele não pôde dar o descanso eterno. O autor também compara Arão, capítulo 5, verso 1. Alguém pode ler para nós? Dez, 18 agora. Capítulo 10, verso 18. O que é que essa comparação quer dizer? Que Jesus, ele é maior do que Arão, maior do que seus descendentes. Eles ministravam como sacerdotes diante de Deus, pois eles eram homens pecadores e eles precisavam de oferecer sacrifício tanto para o pecado do povo como pelos seus próprios pecados. Jesus não tinha pecado. E ele ressuscitou dentre os mortos, por isso ele vive eternamente. E o seu sacerdócio não foi temporário, igual foi de Arão e de sua família. O seu sacerdócio é eterno. O santuário que Jesus ministra está no céu. E ele é ao mesmo tempo o sacerdote, ele é a oferta sacrificial, pois ele ofereceu a si mesmo como sacrifício santo de Deus.
A diferença está exatamente isso, e isso é esse argumento exatamente para despertar no povo esse entendimento da supremacia de Jesus. E aqui a gente vê que o autor, para exortar, ele no capítulo 11, ele cita ali, como nós falamos, os heróis da fé, que passaram aqui, apesar de serem destacados aqui neste capítulo, fala que eles passaram por lutas, por dificuldades, experimentaram todas essas lutas, mas permaneceram firmes diante de Deus. O autor estava desafiando para que aqueles cristãos não abandonassem a sua fé. Porque aqui tem uma galeria de homens, de Deus, mas eles não estão ali por acaso, eles não estão ali simplesmente porque foram elogiados, mas estão ali exatamente porque passaram por lutas, mas permaneceram fiéis. Estão ali na galeria da fé exatamente por isso. Os judeus cristãos, eles são incentivados a considerar o exemplo desses homens que fazem parte da galeria da fé, para permanecerem fiéis a Jesus Cristo, que é o nosso autor e consumador da fé. Como nós dissemos aqui no início aqui, a gente não tem a certeza de quem escreveu essa epístola, mas na verdade isso não importa. Alguns até atribuem a Paulo, mas isso não importa. O que importa, na verdade, é a preciosidade dessa epístola para a vida daquele povo e para a vida da igreja. Outras possibilidades que a gente vê também, os estudiosos falam, que ela poderia ter sido por Apolo, ou até por Barnabé. Mas isso não é o mais importante. Porque se fosse importante, o Espírito Santo traria, mostraria, identificaria quem escreveu essa epístola. O importante dessa epístola é exatamente a mensagem, a exortação, o desafio para os cristãos daquela época. As divisões deste livro. A primeira parte, a gente poderia dividir, estaria entre o capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, a sua superioridade de Cristo como sendo a nova revelação de Deus. A segunda parte estaria entre o capítulo 1, verso 5, até o capítulo 7, verso 28, em que fala a superioridade de Cristo em relação aos anjos, a Moisés, a Josué e Arão. A terceira parte estaria no capítulo 8 até o capítulo 10, que fala da superioridade de Cristo em relação ao ministério sacerdotal. A quarta parte está entre o capítulo 11 ao 13, em que o autor exorta ao amor e à perseverança. A gente poderia também ter outra divisão. Seria do capítulo 1, do verso 1 ao capítulo 4, verso 13, em que fala da preeminência de Cristo. A segunda divisão iria do capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 10, verso 18, que fala a respeito do sacerdócio de Cristo. E a terceira parte seria o capítulo 10, 19, ao capítulo 13, 25, que fala a respeito da perseverança dos cristãos. Eu me identifiquei mais com essa segunda divisão, em que trata exatamente da necessidade dos cristãos naquela época. Irmãos, essa mensagem é tão atual, que vem tratar exatamente daquilo que o povo de Deus está passando, e que tende a aumentar ainda mais. Estamos vivendo dias terríveis e difíceis na vida cristã, onde nós não temos uma perseguição clara, mas temos tido uma perseguição velada, onde muitos
têm abandonado a fé, têm afastado da fé. Muitos têm deixado de congregar. Haja visto a quantidade de pessoas que estão tendo aqui hoje, né? E essa carta vem falar exatamente para a igreja contemporânea. Muitos estão priorizando as coisas pessoais, materiais, em detrimento das coisas espirituais. Muitos estão deixando de buscar a Deus para buscar as coisas materiais. E essa carta aos Hebreus, ela vem trazer um desafio para nossas vidas. Assim como nós vimos aqui nessa segunda divisão, a superioridade de Cristo sobre todas as coisas, o sacerdócio de Jesus Cristo e a perseverança dos cristãos. E que, apesar das lutas, das dificuldades, dos desafios, das perseguições, precisamos continuar perseverantes, servindo e seguindo a Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe e que de fato a gente possa entender e compreender essa supremacia de Cristo em nossas vidas. Amém?